Boa noite. Polícia Federal intima ex-presidente Jair Bolsonaro a depor em caso de empresários que discutiram golpe de Estado em troca de mensagens. Câmara decide votar hoje a nova regra fiscal. O projeto substitui o atual teto de gastos. E você vai ver também. Em discurso na cúpula dos BRICS, presidente Lula defende a criação de uma moeda comum e diz que o grupo já ultrapassou o G7 no PIB mundial. Atenção para a saúde. Casos de AVC cresceram 20% no estado de São Paulo. Saiba quais são os sinais de alerta. Drama nas alturas. Após 13 horas, crianças são resgatadas de teleférico no Paquistão. Passageiros iam para a escola quando o cabo se rompeu. $10.000 pinos de K9, conhecida como a droga da morte, foram apreendidos em São Paulo. Os entorpecentes estavam escondidos em uma casa na zona leste da capital paulista. Cerca de 23 quilos de drogas foram encontrados em um barril enterrado em um dos cômodos do imóvel. Além dos 10.000 pinos de K9, foram apreendidos quase 12 quilos de maconha, meio quilo de cocaína e quase 1,5 quilo de skunk, droga com efeito mais nocivo ao cérebro do que a maconha tradicional. 2 homens foragidos da justiça foram presos por tráfico de drogas. Um deles era responsável pelo monitoramento da casa, chamada de bunker do tráfico, que, segundo a polícia, abastecia a Cracolândia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entre janeiro e agosto deste ano, foram apreendidos mais de 57 quilos das drogas K, 5 vezes mais do que em todo o ano passado. Um adolescente morreu ao ser atingido por uma bala perdida quando voltava da escola em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Brian Silva Ferreira dos Santos, de 16 anos, estava com uma amiga no momento em que os tiros começaram. Ao tentar se proteger, ele foi baleado nas costas. De acordo com testemunhas, o alvo era um fuzileiro naval. Hoje, a família de Brian esteve no IML para liberar o corpo. A escola em que ele estudava suspendeu as aulas. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Subiu para 20 o número de mortos na Operação Escudo, que acontece na Baixada Santista, em São Paulo. Durante a ação, a polícia apreendeu 563 pessoas, sendo 213 delas procuradas pela Justiça por tráfico de drogas, roubo, furto, estelionato, sequestro e homicídio. Já foram apreendidas 77 armas e 889 quilos de drogas. A operação começou no dia 28 de julho, um dia depois do assassinato do soldado da rota Patrick Bastos Reis, que fazia o patrulhamento na região. Os policiais envolvidos em um caso de agressão contra uma pessoa em situação de rua em Pitanga, na região central do Paraná, foram afastados das ruas. Derinaldo Carraro dos Santos mostra as marcas da agressão sofrida no estacionamento de um supermercado na cidade paranaense de Pitanga. Ele disse que estava com um amigo no local para se proteger da chuva. Eu levantei que eles estavam abordando meu amigo, despreveni que eu ainda recebi agressão, inclusive esse chute nas costas. As imagens mostram que Derinaldo é agredido com um tapa no rosto e cai. Em seguida, 2 policiais o arrastam para fora do estabelecimento. O que a família busca é justiça, para que eles possam então pagar por esses crimes, por essa atitude covarde e cruel cometido contra esse senhor. Em nota, a Polícia Militar do Paraná afirmou que instaurou procedimento para apurar a ocorrência e que os agentes ficarão afastados das ruas enquanto respondem ao processo. Uma idosa de 81 anos morreu no Rio de Janeiro depois de ter sido empurrada na rua por um homem que não a roubou. Marília de Carvalho fraturou o fêmur e a bacia. Ela ficou quase um mês internada, teve alta, mas depois retornou ao hospital. A idosa não resistiu a uma infecção generalizada. A polícia está investigando o caso e já identificou o agressor. A Justiça de São Paulo condenou a mais de 121 anos de prisão os irmãos acusados de roubar e matar uma família no ABC Paulista. O crime aconteceu em 2020. Juliano Oliveira Ramos Júnior e Jonathan Fagundes Ramos confessaram os crimes durante o julgamento que aconteceu no Fórum de Santo André, no ABC Paulista.
Eles foram condenados a mais de 121 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa. Ainda cabe recurso. O crime aconteceu em janeiro de 2020 e teve a participação de outras 3 pessoas. A filha do casal, a então namorada e um amigo das duas. Eles foram condenados em junho desse ano a mais de 190 anos de prisão. Vídeos de câmeras de segurança gravaram os 5 réus entrando e saindo da residência onde as 3 vítimas moravam, num condomínio em Santo André. O casal e o filho foram mortos com golpes na cabeça e os corpos foram encontrados carbonizados dentro do carro da família. O Ministério Público de São Paulo pediu que a investigação contra uma ex-aluna da Universidade Mackenzie, suspeita de apropriação indébita, seja arquivada. Segundo a Associação Atlética de Arquitetura da Universidade, a aluna teria se aproveitado da função de tesoureira para desviar R$ 62.500 para contas pessoais. O Ministério Público diz que as provas são insuficientes para uma ação criminal e que o caso deve ser apurado na esfera civil. Foram enterrados no interior de São Paulo os corpos das 7 vítimas do acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Corinthians. 7 pessoas continuam internadas, entre elas o motorista do ônibus. Familiares e integrantes de torcidas organizadas do Corinthians fizeram as últimas homenagens às vítimas. Os corpos foram enterrados na manhã de hoje nas cidades de Pindamonhangaba, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga e Taubaté. A Polícia Civil de Minas Gerais ainda aguarda os laudos da perícia para começar a ouvir os depoimentos de testemunhas e sobreviventes do acidente de ônibus que deixou 7 pessoas mortas e 36 feridas na rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na Grande Belo Horizonte. 7 pessoas seguem internadas, entre elas o motorista Kleber Felipe Vicente Martins, de 39 anos, que também é dono da empresa que fez o transporte dos torcedores. Segundo o boletim médico, o estado dele é delicado. Um levantamento do Detran de São Paulo mostra que Kleber tem 22 multas na carteira desde 2019. Infrações como excesso de velocidade, falar ao celular enquanto dirige e, a mais grave, recusar a fazer o teste do bafômetro. O motorista não possui o curso obrigatório para o transporte de pessoas. Já o ônibus que ele dirigia foi multado 16 vezes no último ano. Na manhã de hoje, a rodovia Fernão Dias ficou fechada no sentido São Paulo depois de um engavetamento envolvendo pelo menos 8 veículos, entre carretas e vans. Ninguém ficou gravemente ferido. A batida foi no trecho da Serra de Igarapé, na mesma região onde aconteceu o acidente com os torcedores do Corinthians na madrugada do último domingo. O acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como AVC, é a principal causa de morte entre adultos brasileiros. Em São Paulo, o número de casos aumentou 20% no último semestre. E se engana quem acha que essa doença só afeta os mais idosos. Aquela história de que o acidente vascular cerebral só acomete os idosos já não reflete mais a realidade. A Angélica é um exemplo disso. Aos 43 anos, ela sofreu 3 AVCs. Eu vinha há mais de um mês com uma dor que pegava aqui, meu ombro e o braço, ele dava uma formigada. E aí aquela coisa de correndo, a gente se automedica, mas chegou um dia que a dor estava insuportável, eu fui ao hospital. E aí não deu nada na radiografia, mas o médico falou, vou te pedir uma ressonância magnética de cervical, porque pode ser uma hérnia de disco. E aí eu fiz uma segunda-feira. Na quinta-feira, o médico que estava laudando me ligou e, resumidamente, ele disse, vá para o hospital porque você pode ter um AVC a qualquer minuto. Dados recentes divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que o AVC continua sendo a principal causa de morte entre adultos brasileiros, além de responder por 10% do número de internações hospitalares no Sistema Único de Saúde. Só no estado de São Paulo, no primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 219 mil atendimentos ambulatoriais e internações, quase 40 mil a mais do que no ano passado. Em todo o país, mais de 66 mil pessoas morreram de AVC.
E o estilo de vida tem contribuído e muito para esse aumento. A hipertensão é um grande vilão. Muitas vezes o paciente não sabe que é hipertenso, então não procura assistência médica. Então a ocorrência de diabetes não tratado, sedentarismo, né? Então o fato do paciente ter obesidade, não se preocupar com isso, não realizar exercício físico em associação, são fatores que aumentam o risco do acidente vascular cerebral. E tem um detalhe, quando a doença não mata, ela pode deixar sequelas para a vida toda. Por isso, a qualquer sinal de fraqueza, formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente de um lado só do corpo, procure por atendimento médico. O quanto antes o paciente chegar ao hospital, a gente tem a possibilidade, no caso do AVC isquêmico, de recanalizar aquela artéria, de abrir a artéria que está com coágulo e às vezes de o paciente ficar com sintomas muito pequenos ou às vezes até assintomático, voltar exatamente para o que ele era se a gente faz o tratamento precoce. Eu dei a sorte de não ter tido o AVC antes, de ter tido dentro de um hospital, mas procure o hospital o quanto antes, porque pode salvar a sua vida. E caso você também tenha um AVC, não pensa que a vida acabou. É só mais uma etapa desse jogo da vida. Câmara vota ainda hoje projeto que substitui o teto de gastos. O Rede TV News volta em seguida com muito mais notícia. Não sai daí. A Câmara dos Deputados vai votar ainda hoje a proposta do novo regime fiscal das contas públicas do governo. A repórter Maria Ferreira está acompanhando e traz para a gente todas as informações direto de Brasília. Boa noite para você, Maria. Como é que está a expectativa para esta votação? Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Olha, ainda não começou a votação, os deputados estão na fase de discursos parlamentares. Eles estão ali, alguns falando contra e alguns a favor, mas ainda a votação de fato não começou. Então, essa noite vai ser longa na Câmara dos Deputados. Lembrando que para aprovar o projeto do arcabouço fiscal é preciso uma maioria absoluta, ou seja, 257 deputados votando a favor. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, disse mais cedo à imprensa que está esperando uma aprovação do arcabouço por unanimidade. E se ele for aprovado, ele segue direto para a sanção presidencial. O relator na Câmara do projeto do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, propôs no relatório final a rejeição de 12 das 15 emendas do Senado. O que ele manteve no relatório do Senado foi a proposta de deixar de fora do limite de gastos o Fundo Constitucional do DF e também o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O projeto do arcabouço estava travado desde junho, quando ele foi aprovado no Senado com modificações. E a Câmara precisa votar, então, essas alterações para que o novo arcabouço fiscal passe a valer. Vamos ver na reportagem. Os líderes da Câmara se reuniram pela manhã na residência oficial do presidente Arthur Lira para decidir o que fica ou não do relatório do senador Omar Aziz. Segundo Cláudio Cajado, responsável pela relatoria na Câmara, houve consenso em manter fora do limite das despesas o Fundo Constitucional do Distrito Federal e o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Assim, a regra que condiciona o crescimento das despesas do Executivo ao aumento da receita não vai impactar esses fundos. O texto de Cajado incluía o Fundeb e o Fundo Constitucional do DF no novo marco fiscal. O meu relatório era mais tecnicamente sustentável. Por quê? Porque todas as despesas têm impacto no resultado primário. E o objetivo maior, o conceito maior do regime fiscal é justamente você ter o controle das despesas e da dívida pública. Ora, despesa é despesa, independente de uma ser mais meritória do que a outra. Tudo terá repercussão na meta fiscal e nas despesas com o conjunto do governo. Essas são as únicas alterações que o Senado fez e que a Câmara deve manter. A mudança que prevê a exclusão dos gastos com ciência, tecnologia e inovação do limite de despesas, os deputados devem retirar do texto, assim como a emenda que o governo articulou no Senado, que permitiria uma brecha de até 40 bilhões no orçamento de 2024. A proposta do líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, muda
muda o período em que é calculada a inflação para a elaboração do orçamento do ano que vem. Segundo o Cajado, o assunto deve entrar na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O fato de estar na LDO já estará assegurado que o governo poderá enviar sua proposta orçamentária com essa previsão de despesa condicionada em torno de 30, 35 ou 40 bilhões, que o número ainda não está fechado. É uma estimativa que nós não queríamos, mas aceitamos aí pela LDO, e isso resolve, pelo lado do governo, a preocupação que tinham de enviar um orçamento com um corte nesses valores. A Câmara aprovou a nova regra fiscal em maio e o Senado fez alterações no texto. Por isso, o projeto voltou para ser votado novamente pelos deputados. O arcabouço cria metas para equilibrar as contas públicas. O novo regime fiscal vai substituir o atual teto de gastos. O governo precisa aprovar o arcabouço para votar o orçamento do ano que vem com os ajustes necessários. E olha, tem 3 medidas provisórias que a Câmara dos Deputados precisa votar o quanto antes, porque senão elas vão caducar, vão perder a validade. Uma delas é a medida provisória do salário mínimo, que perde a validade já na próxima segunda-feira e ainda precisa passar pela Câmara e também pelo Senado. O governo federal incorporou a esse texto as mudanças nas regras de taxação para investimentos no exterior, que são as offshore, as empresas abertas em outros países para escapar do pagamento do imposto de renda sobre o lucro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou mais cedo com a imprensa e confirmou o que disse também o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães. A ideia, então, é retirar essa parte da taxação e encaminhar ao Congresso Nacional essa parte retirada por meio de um projeto de lei com urgência constitucional. Vamos ouvir o que disse Arthur Lira. Houve também um acordo para que nós votássemos a medida provisória do salário mínimo hoje e houvesse uma alteração no texto para a retirada da parte que trata das offshores, com o compromisso do governo em mandar nova medida provisória dos fundos onshores e dos fundos de capital privado, como se chama, os fundos privados exclusivos, não é? E um projeto de lei tratando dos fundos offshores, para que a gente em 2, 3 semanas possamos dar o mesmo tom, o mesmo tratamento, o mesmo ritmo para esses fundos que devem ter sua taxação. Ô Maria, vamos tentar traduzir um pouco isso, porque o que o Lira está fazendo no fundo é assim, eu ouvi do entorno dele, olha, ele está descaracterizando aquele discurso de que a Câmara poderia fazer um boicote ao governo. Vota hoje o arcabouço fiscal, mas impõe algumas derrotas ao governo Lula. Tirou aquela emenda que já dava 40 bilhões de reais a mais em receita de cara e principalmente empurrou para frente, empurrou com a barriga essa votação da taxação de contas em paraísos fiscais, que são conhecidos como offshore. Pasme, os muito ricos que têm essas contas no exterior pagam menos imposto do que eu, você, o Augusto, com a aplicação financeira no Brasil. É uma questão de justiça tributária. Mas o pano de fundo de tudo isso é que não teve reforma ministerial até agora, né? O Lula não entregou. Então, o Lira também está entregando aos poucos. E ouvi hoje de uma importante liderança do governo o seguinte, o PP, que é o partido do Lira, o Progressistas, terá um ótimo ministério. Eu perguntei, será o Ministério do Desenvolvimento Social? Não sei, mas será um ótimo ministério. A ver. Obrigada, Maria. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, Maria. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou uma série de 8 audiências públicas sobre a reforma tributária. Os debates fazem parte do cronograma de trabalho apresentado pelo relator, o senador Eduardo Braga. No encontro de hoje, o secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, afirmou que a melhora tributária com o novo sistema pode aumentar em 20% o PIB potencial do Brasil, que é a soma de todas as riquezas que um país produz. Com Lula na África do Sul, participando da cúpula dos BRICS, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, cumpriu hoje a agenda em São Paulo. Nos encontros, Alckmin focou nas pautas econômicas.
Pela manhã, Alckmin foi até a região do ABC Paulista participar do Fórum Mauá 2023. O presidente em exercício disse que as perspectivas para a economia são boas, já que a taxa básica de juros, a Selic, caiu e que a reforma tributária vai desonerar completamente as exportações. Temos um sistema tributário que é muito ruim. Esse é um dos problemas do baixo crescimento brasileiro. Tem tributo demais. Vamos simplificar. Ao invés de 5, eu tenho um IVA dual. Eu simplifico, reduzo o custo do Brasil. Então nós vamos ter a desoneração completa das exportações. Isso vai ajudar muito a economia. À tarde, Alckmin se reuniu com representantes das principais empresas brasileiras e investidores neste hotel na capital paulista. O presidente em exercício voltou a falar sobre arcabouço fiscal e destacou os desafios do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Infraestrutura é fundamental. Ferrovia, hidrovia, aerovia, dutovia, rodovia, integração de modais. Se tiver bons projetos de PPP, de concessão, você vai fazer isso com investimento privado. Então, o PAC vai ter recurso do governo, privado, grande parte, estatais. A Petrobras tem uma capacidade de investimento impressionante. No fim do dia, Alckmin participou de cerimônia de entrega de certificados da renovação de frotas no município de Araçariguama, no interior de São Paulo. No evento, Alckmin falou sobre os planos do governo de conceder financiamento atrelado à Selic para a compra de ônibus e caminhões. O financiamento foi decidido hoje, 1 bilhão inicial e Selic. E a Selic permanente. A Selic hoje é 13,25. Então eu faço um financiamento a 13,25. Daqui 2 meses caiu para 12. Vai para 12. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o apagão da semana passada, que deixou quase 30 milhões de usuários sem energia elétrica. A investigação corre em sigilo e apura crimes de sabotagem e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Em algumas regiões, o apagão durou cerca de 6 horas. O problema afetou 25 estados e o Distrito Federal. A Prefeitura de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, decretou situação de emergência após um temporal acompanhado de granizo atingir a cidade. A manhã de hoje foi de muito trabalho para os agentes da Defesa Civil que percorreram a cidade para contabilizar os estragos e prejuízos provocados pelo temporal. Esse poste aqui, ele foi destruído por conta dessa árvore que rompeu. 6 veículos ficaram presos, as equipes da Prefeitura estão chegando aqui para retomar a entrega desses veículos para as pessoas. A chuva de aproximadamente 1 hora foi acompanhada de pedras de granizo. Parte do teto desse supermercado desabou. Esse vídeo mostra o desespero de acompanhantes e pacientes de um hospital. O teto da unidade médica parecia uma cachoeira. A enfermaria ficou alagada. Segundo o hospital, alguns pacientes precisaram ser transferidos, mas nenhum se feriu. A ventania também derrubou árvores, destelhou casas e arrancou fachadas de lojas. 50 pessoas estão desalojadas na cidade e cerca de 500 foram diretamente afetadas. O centro está completamente destruído. Olha a placa, olha aqui. Muito forte, a chuva foi horrível. Todas as chegadas e partidas de ônibus previstas na rodoviária da cidade foram canceladas. O governo de Minas Gerais instalou um comitê de crise para ajudar nos trabalhos de recuperação. Hoje é o dia do folclore brasileiro. E olha que mitos e lendas não faltam pelo país afora. O Rede TV News foi conhecer um museu no Rio de Janeiro dedicado a essas histórias fascinantes. Um universo cheio de mistérios que mexem com a imaginação das crianças. O menino de gorrinho vermelho, a sereia, o garoto de pés virados. Entre sacis, iaras e curupiras, o Benedito, de 9 anos, tem um personagem preferido. São muito bons todos, mas eu acho que o que eu mais me identifico é o
Curupira. Ele e o irmão, Omar, de 3 anos, aproveitaram o dia para visitar o Museu do Folclore, na zona sul do Rio. São histórias que a gente conta mesmo sem saber, né? Mesmo antes de conhecer por escrito, histórias da nossa oralidade. Esses personagens podem até ser os mais conhecidos, afinal nós entramos em contato com eles praticamente desde os tempos de escola. Mas o folclore brasileiro vai muito além desses mitos e lendas. O tema é muito mais amplo, rico e repleto de narrativas. Folclore significa saber do povo. A expressão foi criada no século XIX para batizar um novo tipo de estudo que surgia na época sobre as maneiras populares de contar o que nos cerca. Aqueles personagens tradicionais podem ser encontrados no museu, que conta com 17 mil itens, e também reserva surpresas, como os bonecos de mamulengo, literatura de cordel e repentes. Por cada aluno aprovado subir a sua quantia, o professor deveria ser melhor remunerado. No local também funciona o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que é dedicado à pesquisa. Essa instituição é criada como uma grande mobilização de intelectuais que defendem a ideia de que nós deveríamos realizar estudos e pesquisas e também buscar formas de conceber políticas públicas de apoiar as camadas das culturas populares brasileiras, seus saberes, suas festas, suas práticas, suas expressões. E disco voador? É folclore? Na exposição permanente do museu, tem um fragmento de uma espaçonave encontrado em Minas na década de 50. Pelo menos, foi o que disse o folclorista que doou a peça. Outras pessoas vão narrando essas histórias e retrabalhando esse universo que está à volta delas. Então a gente também tem discos voadores. E agora vamos direto ao Espaço da Sorte na Avenida Paulista. A gente volta logo em seguida. Fique com a gente vai trazer ainda as notícias do esporte para você logo em seguida. Agora mais notícias de Brasília. A Polícia Federal intimou mais uma vez o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento. Agora ele terá de explicar conversas que trocou com o empresário pelo WhatsApp para divulgar fake news contra o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e ministros da Corte. O repórter Igor Damasceno está ao vivo. Tem mais informações sobre esse caso que ele acompanha atentamente. Igor, tem data marcada para esse depoimento do Bolsonaro? Amanda, o depoimento está marcado para o dia 31 de agosto, a semana que vem, viu? Boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Esse novo depoimento foi marcado porque a Polícia Federal encontrou no celular de um empresário identificado como Meyer Nigri um grupo de WhatsApp com a presença de um número atribuído ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse grupo, de acordo com as investigações, seria para atacar sem provas a confiabilidade do processo eleitoral brasileiro. A nossa equipe teve acesso ao documento que foi divulgado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Vou pedir para a nossa equipe de produção colocar esse documento no ar agora. Olha só, no texto, o ex-presidente cita especificamente viagens do ministro Luiz Roberto Barroso ao exterior. O número atribuído a Bolsonaro diz que o então presidente da Corte Eleitoral fazia peregrinação sobre processo eleitoral como se fosse confiável, mas que mente a respeito do voto impresso. O número também acusa Barroso de interferência e pede para que os demais membros desse grupo divulguem essas mensagens para o máximo de pessoas possível. Em seguida, ali embaixo, a gente já consegue observar que o empresário Meyer Nigri disse que já tinha encaminhado essa mensagem para outras pessoas. Agora, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tenta ter acesso aos autos do processo. E olha só, pessoal, esse assunto já repercutiu ali na CPMI do 8 de janeiro, viu? O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, já apresentou um requerimento de convocação do empresário Meyer Nigri. Também hoje foram divulgados novos áudios do hacker Walter Delgatti, desta vez sobre um outro suposto plano de golpe de Estado para fraudar urnas eletrônicas. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar.
No áudio apresentado pela defesa de Walter Delgatti à Polícia Federal, uma mulher que seria assessora da deputada Carla Zambelli combina o pagamento com um hacker. Oi, Walter. Só para te dar um alô e dizer que hoje à tarde ainda eu te ligo para a gente trocar ideia sobre o pagamento e sobre essa tua proposta, tá? A gente está no corre aqui da campanha na rua e tal, e acaba que às vezes não dá tempo de eu te ligar, tá bom? Mas à tarde eu pretendo fazer isso para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Segundo Delgatti, o pagamento seria referente à invasão ao site do Conselho Nacional de Justiça, que ele fez no ano passado, supostamente a mando de Carla Zambelli. A divulgação do áudio que seria de uma assessora de Carla Zambelli causou conflito na reunião da CPMI do 8 de janeiro. A portas fechadas, os parlamentares iriam votar requerimentos. A base aliada queria a quebra de sigilo telemático de Carla Zambelli, mas a oposição não concordou e defendeu a convocação da parlamentar. O clima ficou tenso e o presidente da comissão, deputado Arthur Maia, teve de encerrar a reunião sem um acordo. Quero saber onde é que se encaixa com os atos de 8 de janeiro. Onde é que se encaixa? O que tem a ver a questão da quebra de sigilo da Carla? Porque a Carla falou com um hacker e um hacker falou sobre a questão de urnas. Eu não consigo ver a ligação disso. Se há que se fazer, primeiro que se convoque ela ou se convide a deputada para que ela exponha. A deputada contratou o hacker, que depois veio aqui e fez uma denúncia de que esse contrato era exatamente para tentar fazer com que as urnas eletrônicas fossem desacreditadas e, com isso, atrapalhasse o processo eleitoral brasileiro. Carla Zambelli também é investigada por supostamente contratar Walter Delgatti para fraudar as urnas eletrônicas. Tudo seria feito a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o portal de notícias Metrópolis divulgou áudios que seriam do hacker falando sobre o plano. Vou pegar agora uma urna e eles mesmos vão fazer isso. Eles vão configurar o código-fonte para dar o resultado que eles querem, a equipe TI, e eu vou apresentar isso. Olha, gente, isso daqui é saudável, porque ó, eu alterei aqui. E ao mesmo tempo eu vou falar, a única solução é o TSE autorizando essa fiscalização, porque eles pediram hoje e não autorizou. A deputada Carla Zambelli nega que tenha negociado com Walter Delgatti a invasão a sistemas da Justiça ou alterações no código-fonte. Segundo ela, os pagamentos feitos ao hacker foram referentes a serviços prestados para as mídias sociais dela. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região isentou a ex-presidente Dilma Rousseff no caso das pedaladas fiscais, que embasou o processo de impeachment em 2016. Na época, Dilma e alguns integrantes de seu governo foram acusados de fraudar o resultado fiscal, atrasando os repasses da União para as instituições. A decisão também beneficiou o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, o ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, o ex-secretário do Tesouro, Arno Augustin, e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Ronaldinho Gaúcho faltou à CPI das pirâmides financeiras, mesmo com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio em relação aos fatos que pudessem incriminá-lo. A comissão convocou o ex-jogador da seleção brasileira a comparecer na condição de testemunha para falar sobre o 18K Ronaldinho, empresa apontada como pirâmide financeira pelo Ministério Público Federal. Ronaldinho é fundador e sócio proprietário da empresa. A CPI remarcou para a próxima quinta-feira o depoimento de Ronaldinho e do irmão dele, Roberto de Assis Moreira. Se não comparecerem, os dois podem ser alvos de uma condução coercitiva. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu aumentar as penas de 3 policiais militares condenados pelo desaparecimento e morte do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza. A decisão foi unânime. O tempo de reclusão subiu entre 2 e 3 anos para 3 policiais. Para outros 5, a pena foi mantida. O crime foi em julho de 2013. Amarildo foi levado para a unidade de polícia pacificadora da Rocinha para interrogatório. Segundo a investigação, ele foi torturado e morto. O corpo nunca foi achado. E daqui a pouco, o presidente Lula discursa no primeiro dia da cúpula dos BRICS. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já.
Vamos voltar a Brasília ao vivo, porque a Câmara dos Deputados deve votar a qualquer momento a proposta do novo regime fiscal, o arcabouço fiscal, que são as regras das contas públicas, contas do governo. Maria acompanha de perto essa votação. Já começou, Maria? Em que parte está? Os líderes estão orientando o voto. Só para deixar claro, esse texto foi votado primeiro na Câmara, depois no Senado e agora são as mudanças que vieram do Senado que a Câmara está votando. Só essa parte das mudanças. Isso mesmo, Amanda. Boa noite novamente a todos. A Câmara iniciou e já, inclusive, finalizou a votação. O texto base do projeto do arcabouço fiscal foi aprovado, então. Os deputados primeiro votaram as emendas que retiravam do limite de gastos do arcabouço o Fundo Constitucional do DF e também o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Essas emendas foram aprovadas, então esses fundos ficam de fora dos limites de gastos do arcabouço. Os deputados também votaram depois as emendas rejeitadas pelo relator e acompanharam o voto do relator, também rejeitaram essas emendas. Aprovado, então, o texto base do arcabouço fiscal, os deputados agora estão votando algumas emendas pontuais, que são os destaques, e logo depois o projeto já vai para a sanção presidencial. Eu volto com vocês. Obrigado, Maria. No primeiro dia do encontro de cúpula dos BRICS em Joanesburgo, o presidente Lula defendeu a criação de uma moeda comum e afirmou que o bloco já ultrapassou o G7, grupo dos países mais industrializados do mundo em peso econômico. Lula deixou o hotel para o primeiro compromisso oficial pouco depois das 10 da manhã. O presidente se encontrou com 13 dirigentes do Congresso Nacional Africano, partido que dá sustentação ao atual mandatário da África do Sul, Cyril Ramaphosa. O CNA foi liderado por Nelson Mandela na luta contra o regime segregacionista do apartheid. Desde 1994 tem governado o país. Na reunião, uma conversa sobre a construção de um mundo multipolar e a busca por políticas comuns entre África e América Latina. Mais tarde, o brasileiro fez sua live semanal, destacou a potência econômica africana e criticou a desigualdade no mundo. E eu espero que a gente coloque a luta contra a desigualdade como tema principal. Quando for para o Brasil, o tema principal é a gente acabar com a desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade na educação, desigualdade na saúde, desigualdade no salário. O presidente cobrou uma reforma de instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, para tornar o planeta mais igual. O Brasil reivindica que vários países possam entrar no Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes. Então é preciso que a gente convença a Rússia e a China que Brasil, África do Sul e os BRICS e a Índia possam entrar, sabe, no Conselho de Segurança. Por que o Brasil não pode entrar? Por que a Índia não pode entrar? Por que a África do Sul não pode entrar? Lula defendeu a entrada de outros países no BRICS, como a Argentina, mas os critérios ainda precisam ser bem definidos. China e Rússia defendem a ampliação do bloco para fazer frente ao G7, o grupo dos países mais industrializados do mundo. Ele previu um banco do BRICS mais forte do que o FMI. E a gente vai se tornar forte. A gente quer criar um banco muito forte, que seja maior do que o FMI, mas que tem outro critério de emprestar dinheiro para os países, não de sufocar, mas de emprestar na perspectiva de que o país vai criar condições de investir o dinheiro, se desenvolver e pagar, sem que o pagamento atrofie. O presidente discursou para uma plateia de empresários e autoridades, entre elas o anfitrião Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Fórum Empresarial do BRICS. Disse que o bloco já ultrapassou o G7. Respondemos por 32% do PIB mundial em paridade de poder de compra. Projeções indicam que os mercados emergentes em desenvolvimento são aqueles que apresentarão maior índice de crescimento nos próximos anos. Segundo o FMI, enquanto os países industrializados devem desacelerar seu crescimento de 2,7% em 2022 para 1,4% em 2024, o crescimento previsto para os países em desenvolvimento é de 4% nesse próximo período.
Lula ressaltou a importância de uma moeda comum para transações entre os países do BRICS. Tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais. Na quarta-feira, o presidente Lula participa de 2 sessões plenárias aqui na cúpula do BRICS, em Joanesburgo, com temas ligados à recuperação econômica global e inclusiva e o desenvolvimento sustentável. No último dia, na quinta-feira, os membros do bloco se reúnem com países convidados para discutir possíveis parcerias e acordos comerciais, entre eles Indonésia, Belarus e Egito. Agora, olha só esse flagrante. Baleias jubarte foram vistas na Praia dos Três Coqueiros, na Bahia. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver os saltos característicos da espécie. Segundo o Instituto Baleia Jubarte, o movimento é realizado para remover parasitas que ficam grudadas na pele, mas também podem representar um simples momento de diversão, um tipo de comunicação ou parte do comportamento natural de acasalamento que acontece no litoral brasileiro entre os meses de julho e novembro. Lindas imagens. Já em Santos, no litoral paulista, a Polícia Militar do Meio Ambiente resgatou baleias que corriam risco de encalhar no porto. As baleias precisaram ser guiadas depois de ser vistas nadando em direção à entrada do terminal. A suspeita é que os animais da espécie Eubalaena australis, as franca austral, sejam mãe e filhote. Após 3 horas de operação, que contou com 2 embarcações, os animais retornaram ao mar aberto. E uma última notícia, um incêndio de grandes proporções atinge uma indústria química na zona norte de São Paulo. Ainda não há informações sobre vítimas. Bombeiros trabalham para controlar o fogo. E o Rede TV News desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Uma boa noite. Nos vemos amanhã, 7h20. Esperamos você.